A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Patrícia Menezes e hoje venho trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. No tema desse vídeo nós vamos falar sobre rejeição. Se você tem passado por rejeição, já foi rejeitado ou conhece alguém que já passou por esse processo, fica comigo aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E para falar sobre rejeição, nós vamos lembrar de Davi. Davi era um moço rejeitado pela sua família, rejeitado pelos seus irmãos. Davi era o mais novo, entre 8 irmãos ali, Davi era o mais jovem, o mais novo, caçula. E Davi, ele não tinha uma posição de destaque entre os seus irmãos. Davi não era elogiado pelos seus irmãos. Davi não era bem visto pelos seus irmãos. O pai de Davi lhe deu uma tarefa que nenhum dos seus irmãos gostaria de executar. Davi foi aquela pessoa que foi colocado para fazer a tarefa que ninguém queria fazer, que era cuidar das ovelhas. Davi ficava fora de casa por vários dias, levando as ovelhas para a pastagem, cuidando da ovelha ali do pai, do seu rebanho. Davi não tinha estatura, porque era pequena estatura, então não servia nem para entrar no exército. Davi não tinha aparência, né, para ser um guerreiro, para ser um general, para ser um soldado. Ele nem foi alistado para poder participar do exército de Israel, com a possibilidade. Ele nem se alistou, porque a probabilidade de passar, 0. Mas um dia, Deus marcou um evento para que o nome dele fosse glorificado através da vida de Davi. Havia uma guerra e havia um gigante que estava afrontando o Deus de Israel, estava afrontando aquele exército. E ele gritava, pedia homens para lutar. Ele pedia homens para guerrear. Mas os soldados estavam temerosos. Não tinha homem que tivesse coragem para lutar. Ninguém se habilitou. E um dia o pai de Davi pediu para que ele levasse alimento para os seus irmãos lá no acampamento. E Davi deixou as ovelhas com alguém e desceu para o acampamento para cumprir, né, o pedido de seu pai. Davi não tinha nenhuma pretensão de lutar. Davi não tinha nenhuma pretensão, ele foi apenas cumprir uma ordem. Porém, Deus, ele prepara coisas extraordinárias para nossas vidas. Deus prepara oportunidades para nossas vidas. E Deus havia marcado essa oportunidade na vida de Davi. Ninguém conseguia enfrentar o gigante, nem o comandante do exército de Israel se habilitou a lutar contra aquele gigante filisteu. E quando Davi chega no acampamento, ele fica sabendo do que está acontecendo. E aí os soldados começam a relatar para Davi, olha, a pessoa que derrubar esse gigante e matar, o rei disse que vai dar a filha dele em casamento. E o pai dele vai estar isento, a família toda vai estar isenta dos impostos. Olha, Davi ouviu aquela proposta e ele se interessou. Ele ficou interessado com aquela proposta. E quando o seu irmão mais velho, Eliabe, aqui estou falando Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17, e o versículo 28, vai dizer que quando Eliabe, o irmão mais velho, ouve Davi conversando com o soldado, ele fica irritadíssimo. Ele se irrita, vai dizer assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouve Davi falando com o soldado, ficou muito irritado, ele fica nervoso, ele ficou irritado. E ele diz para Davi, por que você veio até aqui? Por que você veio até aqui? Ficou nervoso, ficou irritado. Porque olhar para Davi, ele desprezava Davi. Ele também tinha ciúmes de Davi. Porque tem pessoas que, apesar de Davi ser rejeitado, desprezado, existia algo em Davi aonde despertava o interesse das pessoas. Porque ele conseguiu chamar a atenção aqui dos soldados, conseguiu chamar a atenção de alguém, porque o Espírito do Senhor estava na vida de Davi.
E Davi começa a conversar com o soldado. E o irmão dele pergunta para ele, fala para ele que ele é presunçoso. E que ele é de um coração mau e que só veio ver a guerra. Veio ver a batalha. Veio só dar uma olhada, bisbilhotar para ver o que vai acontecer. Mas Davi olhou para ele e falou assim, mas será que eu não posso nem conversar com alguém? Eu já não tenho liberdade na nossa casa. Eu não tenho liberdade entre vocês. Vocês me rejeitam, vocês me desprezam. E só porque eu sou soldado aqui, tô conversando com um soldado porque alguém tá me dando atenção, você... E aí, não posso conversar com alguém? E sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi... Será que eu não posso nem falar nem conversar? Aí diz assim, ó. Ele então virou para o outro e perguntou. Davi virou as costas para Eliabe. Davi não deu atenção para o que o Eliabe estava falando. Davi ignorou a provocação e a ofensa do seu irmão. E ele continuou interessado naquilo que era o seu objetivo. Porque ele era só um pastor de ovelha. Desprezado e rejeitado pela família. A única oportunidade que ele tinha de ser alguém era matando esse gigante aqui. Ia se tornar sogro do rei, ia livrar a família do imposto. A oportunidade da vida de Davi foi essa. E Davi focou naquilo que ele queria. O que ele queria? Eu quero me casar com a filha do rei e eu quero livrar minha família do imposto. É isso mesmo? É. Chegou essa notícia aos ouvidos de Saul. Saul mandou chamá-lo e Davi foi até lá. Saul olhou para ele, meu filho, mas você é muito jovem ainda, vai enfrentar esse gigante. Olha, você não tem porte físico, você nem tem idade. Mas Davi, no momento em que as pessoas estavam olhando para ele, lembrando e falando para ele das suas incapacidades, ele se lembrou daquilo que Deus já havia feito na vida dele. Ele se lembrou quem ele era em Deus. Porque enquanto Eliabe olhava e zombava dele, ele olhava para aquilo que ele queria. Enquanto o rei Saul olhava para ele e desacreditava da sua capacidade, ele olhava para aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Ele disse, rei, meu senhor, o senhor não sabe, mas eu mesmo com essa estatura, mesmo sendo jovem, eu matei um urso e matei um leão. Ele lembrou das coisas que Deus havia forjado no seu caráter, na sua capacidade. Ele não olhou para o que as pessoas estavam falando dele, porque ele sabia quem ele era em Deus. E tá aqui uma chave, né, vamos dizer assim, para você que anda olhando, apenas observando aquilo que dizem sobre você, quem você é. E nós precisamos parar de olhar para o que as pessoas estão dizendo de nós. Alguém olha para mim e diz, você não vai conseguir, você não tem competência para isso. Olha o seu perfil. Mas eu olho para a palavra e vejo quem Deus diz que eu sou. A palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por todas as coisas porque Cristo está comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Para de olhar para a sua incapacidade. Para de observar o que as pessoas falam sobre você. Olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida e aquilo que Deus falou quem você é. Isso basta. Mas o problema é que muitas das vezes nós queremos nos encaixar, nós queremos agradar as pessoas, nós queremos ser aceito por um grupo de pessoas e muitas das vezes está dentro da nossa casa, como foi na casa de Davi, como também foi na casa de José. José também foi rejeitado. José também foi humilhado, foi descartado. Mas José não ficou olhando para a sua dor. José não ficou olhando para o desprezo que a sua família lhe deu. Mas ele olhou para um Deus que mostrou um dia para ele que a sua família iria se dobrar diante dele. Que Deus o faria grande. Deus o faria grande. Enquanto seus irmãos zombavam e diziam, lá veio o sonhador, lá veio o queridinho do papai.
E José queria agradar os seus irmãos. Ele queria se encaixar ali, no meio dos seus irmãos. Ele queria ser amado também. Ele queria também ser querido entre os seus irmãos. Mas os seus irmãos o rejeitavam. Ao ponto de lançá-lo dentro de uma cisterna e vendê-lo como escravo. Mas José, quando ele chega mesmo escravo, ele não fica olhando para o seu passado e ele não fica com autocomiseração, se sentindo rejeitadinho, coitadinho, Zé Ninguém. Não! Ele olhou para o Deus do seu pai, o Deus que lhe tinha imprimido. Deus imprimiu dentro dele um sonho. Deus imprimiu dentro do coração dele um sonho. E esse sonho, quem realizou na vida de José foi Deus. Mas José precisou se posicionar. Davi, ele olhava para a sua capacidade humana, física. Ele era limitado, ele não se encaixava no perfil que as pessoas esperavam. Mas ele sabia que o Deus que o escolheu para ser rei o capacitou. Porque ele tinha experiências com Deus. Um dos maiores problemas da nossa vida é que nós ficamos olhando para aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, e desistimos de alcançar o nosso objetivo. Nós ficamos prestando atenção do que o inimigo diz ao nosso respeito. Você é pequeno, você não estudou, você não é capaz, você não sabe falar, você não sabe se portar. Você veio de onde? De onde você veio? Você veio lá da comunidade. Quem é você? Vai lá, vai cuidar das suas coisas. Esse meio não te cabe, querido. Você cabe aonde Deus te colocou para caber. Saul pegou as armaduras dele, colocou em Davi. Davi mal conseguia se mover, porque de fato ele não tinha estatura, né, para usar aquelas armaduras do rei. Mas Davi, ele sabia que ele não precisava daquela armadura externa, ele não precisava se encaixar na armadura, no padrão humano, porque ele já estava revestido pela armadura de Deus, ele já estava cheio do Espírito Santo. Porque antes de tudo isso acontecer, Deus havia enviado Samuel na sua casa para ungí-lo rei. Ele não era rei, ele não era ninguém. Ele só era um pastorzinho aos olhos das pessoas, aos olhos dos seus familiares. E Davi tirou aquelas armaduras que não serviam para ele. E ele foi com a armadura de Deus. E naquele dia, Davi entregou a cabeça de Golias. Naquele dia, todos os soldados, inclusive Eliabe, teve que reconhecer que Davi não era o coitadinho, que Davi não era o rejeitadinho, que Davi era um guerreiro, Davi era um escolhido, Davi era um capitão do exército de Israel. Glória a Deus! Ai, meu Senhor, Deus é maravilhoso! E muitas das vezes a gente fica sofrendo, porque não se encaixa, porque, fulano não me aceita. Querida e querido, nós devemos procurar agradar ao nosso Deus. Nós precisamos querer encaixar dentro dos padrões desta palavra. Aqui, ó. Você tem que se encaixar aqui. Eu tenho que me encaixar nos padrões de Deus. Não me encaixar no padrão deste mundo, não me amoldar aos padrões humanos para ser aceita, para ser quista, para ser amada. Não! Eu já fiz isso, muito isso na minha vida, porque muito tempo da minha vida eu me senti rejeitada pela minha família. Sim, me senti rejeitada. E sofria, eu não conseguia, na verdade, me encaixar em lugar algum. Me sentia uma estranha, porque dentro de mim havia um sentimento de rejeição. A minha família me rejeitou, na minha cabeça. Eu pensava dessa forma. Mas um dia o Senhor falou para mim,
Os seus pais não podiam fazer nada por você. Sempre fui eu. E ele começou a me trazer a memória de quando eu era criança, das coisas que ele me guardou, que ele me livrou, que cuidou de mim. E ali aquele sentimento caiu por terra, porque eu entendi que sempre foi Deus que cuidou de mim. Sempre foi Deus. E entre os meus irmãos eu sou a mais nova, sou a caçula. E entre os meus irmãos eu fui a primeira que Jesus chamou. Jesus me escolheu. Jesus me viu. Enquanto eu me sentia uma coitadinha, uma rejeitadinha, Jesus olhou para mim e falou: eu te quero. E deixa eu te dizer, Jesus te quer. Basta que você olhe para Ele e Ele te quer. E Ele vai cumprir o propósito na sua vida, assim como Ele cumpriu o propósito na vida de Davi. Mas você não pode ficar dando ouvido para Eliabe. Eliabe que representa o inimigo. Infelizmente, o diabo ele vai usar pessoas da nossa família, pessoas que a gente mais ama, pessoas próximas, amigos, familiares, para tentar desconstruir aquilo que Deus construiu na nossa vida. Saiba que você é mais do que vitorioso. E Davi não foi só um guerreirinho, né? O cara que matou o gigante com mais de 3 metros de altura, não. Davi se tornou o rei de Israel. Davi sentou na cadeira, o fraquinho, o pobrezinho, o pastorzinho, o desprezadinho. Deus o engrandeceu. Sabe por quê? Porque ele não ficou sentado lambendo suas feridas de rejeição. Porque ele não ficou tentando agradar um e ao outro, não. Porque ele olhou e reconheceu quem ele era. Quando alguém diz pra ele: você não pode, você é incapaz, ele disse: eu posso sim. Eu posso sim. Eu posso sim. Quando vem um leão que vem pegar minhas ovelhas, eu arranco a ovelha da boca do leão. E eu rasgo o leão no meio. Eu posso sim. Esse gigante pra mim é nada. Então, aqui já tem uma lição. Vire as costas pro diabo. Vire as costas como o Davi fez aqui. Davi virou as costas pro seu irmão Eliabe. E foi buscar os seus objetivos. Qual é o objetivo? Ele virou as costas para o Eliabe e foi falar com outros, com soldados, com quem ele estava falando. Para de dar ouvido quem não vai acrescentar nada na sua vida. Para de ficar alimentando palavras negativas que diz sobre você. Você tem um objetivo, Deus te chamou para algo. Então nós precisamos focar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para o autor e consumador da sua fé. Não foi o seu irmão que morreu por você. Não foi o seu pai. Não foi a sua mãe. Não foi o seu amigo. Foi Jesus Cristo. Ele te amou. Ninguém nessa vida te amou mais do que Deus te amou. Porque João primeiro vai dizer lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para morrer para todo aquele que nele crê. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. É para todos que nele crê. Você crê? Você crê? Então você não vai perecer. Jesus já morreu na cruz. Jesus já foi rejeitado por você. Sempre quando me vem uma situação que os sentimentos tentam me tomar, eu olho para a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu rejeito a rejeição. Eu rejeito os sentimentos que querem me abater. Porque eu olho para a cruz. Se Jesus suportou tudo isso, o que eu estou vivendo é irrelevante. Eu falo isso para mim mesma. E quando eu falo isso para mim mesma, eu começo a enxergar quem eu sou em Cristo. Então me levanto. É um exercício. Agora, se eu parar para ouvir os meus pensamentos negativos, as vozes que o inimigo fica falando na nossa mente, que fica usando pessoas para falar sobre a nossa incapacidade, a nossa incompetência, que isso, que aquilo outro, nós vamos sucumbir. Mas quando nós paramos para ouvir, para olhar aquilo que Deus já falou sobre nós fazemos como Davi, vira as costas.
Vira as costas para a rejeição, para esse sentimento de rejeição, porque às vezes o sentimento de rejeição está aqui interno, não é externo, muitas vezes está aqui dentro de nós. E nós precisamos virar as costas para esse sentimento também de rejeição e olhar para Cristo, para o amor, para o autor e consumador da fé. Davi foi mais do que vencedor. E você será mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus, se você parar de olhar para as suas dores e olhar para Jesus. Hoje o Espírito Santo me disse algo sobre a importância das batalhas. Muitas das vezes nós não vamos vencer aquela luta naquele dia, naquele momento, mas a Bíblia nos garante que nós não vamos perder a guerra. Às vezes é necessário recuar para estudar mais estratégia. Às vezes é necessário recuar. Às vezes é necessário abrir mão de algumas armaduras para ir atrás das pedrinhas no rio. Às vezes é necessário soltar a espada para pegar a funda, né? Lá na Bahia chama-se badoque, né? O badoque, o estilingue. É necessário deixar as armas humanas para ir buscar as armas espirituais. É necessário sair de cena, porque com esse inimigo nós não vamos vencer humanamente, mas espiritualmente, e buscar as armas de Deus para atacar e sermos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Quero te agradecer por ficar aqui comigo, assistindo mais esse vídeo. Se essa palavra fez sentido para você, falou ao seu coração, compartilhe com alguém, curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas também. Um beijo da minha alma para a sua alma e até o próximo vídeo.